Olá, meus jovens investidores de todas as idades, o na área. Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Jales Machado. No momento em que eu gravo esse vídeo, as ações JAL3 atingiram a sua cotação mínima nos últimos dias. Desde a máxima atingida no início de 2022, em R$ 10,49, até o presente momento, as ações JAL3 desvalorizaram-se mais de 80%. Será que essa grande desvalorização, que deu uma acentuada nas últimas semanas, seria a oportunidade de comprar uma ação boa, barata, visando o médio e o longo prazo? Esta e outras opiniões, outras informações, eu farei com vocês ao longo desse vídeo. Mas antes de falar da Jales Machado, meus amigos, fica o convite para você que ainda não é inscrito para se inscrever. Se gostar do conteúdo, deixa o seu like, ajuda demais aqui o amigo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixa abaixo o seu comentário. Tudo isso fortalece aqui o canal. A Jales Machado, para quem não conhece, ela passou por um rebranding, né? Uma mudança, uma repaginada no seu visual. Ela é conhecida atualmente apenas como Jales, mas eu, como conheço ela como Jales Machado, eu tendo a ficar chamando de Jales Machado. A companhia tem duas unidades produtivas lá no estado de Goiás, a UJM e a UOL, e tem uma unidade localizada no Triângulo Mineiro, a USV. Quando vamos olhar a capacidade, a Jales Machado, que foi a primeira indústria, é a que tem a maior capacidade de moagem. A Otávio Lages é a que tem a segunda maior. E a usina Santa Vitória, localizada em Minas Gerais, ela tem uma produção um pouquinho menor. Do consolidado, a Jales Machado tem uma capacidade de moagem de 9 milhões de toneladas de cana. Como está o contexto do setor de açúcar e etanol, que é o setor que a Jales atua? Os preços do açúcar e do etanol, meus amigos, estão lá embaixo. O açúcar, principalmente, o etanol, ele está com um preço um pouco melhor. No entanto, o que é que nós vimos nos últimos tempos? Uma recuperação do preço do açúcar. O açúcar ele conseguiu dar uma valorizada nos últimos meses. E eu trago para vocês o ciclo de queda e de alta do açúcar. Aqui nós temos como exemplo os períodos que o açúcar passa caindo e até ele voltar a patamares anteriores, até voltar a subir. Então, por exemplo, aqui, ó, entre fevereiro de 98 e janeiro de 99, foram 218 dias de queda no preço. Depois houve uma estabilização, 113 dias de alta no preço e o preço voltou ao patamar anterior. Então, o ciclo total deu 330 dias corridos, ou seja, quase de um ano. Só que a depender do ano, nós temos períodos muito mais prolongados e também a depender do ciclo, né? Tivemos um ciclo muito forte de queda entre março de 2017 e o ano de 2018 e uma recuperação entre 2018 e agosto de 2020. Foram mais de 400 dias caindo o preço, ele chegou à sua cotação mínima e até se recuperar novamente foram 846 dias de alta. E no ciclo atual, que a Jales destacou, se formos pegar a média, ele considera que nós já atingimos os mínimos do preço de açúcar, porque como eu falei para vocês, nos últimos dias, nos últimos meses, o açúcar estava em recuperação de preço. Então foram 333 dias de queda no preço do açúcar entre maio de 2025 até junho de 2026, até maio, abril de 2026. Depois o preço começa a subir e foram 50 dias subindo. Então o mercado, a projeção que os analistas fizeram, é que teríamos uma média de mais 380 dias subindo para atingir patamares anteriores a esse ciclo de queda. Ou seja, mais de um ano, são expectativas, são estimativas para o preço do açúcar se recuperar. Então veja que o momento atual ainda é de depreciação de preço do açúcar no cenário global. E quando vamos ver o que impactou o último resultado, nós tivemos quedas em alguns pontos de produção importante, como no estado de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, enquanto que outros estados, como Mato Grosso do Sul e Paraná, apresentaram crescimentos. Por quê? Porque esses estados tiveram condições climáticas diferenciadas, secas mais fortes em um,
chuvas mais fracas em outras, chuvas mais fortes em outros cenários. Outro ponto que atinge bastante a Jalles Machado são as tarifas de importação dos Estados Unidos, que variaram entre 10% e 50% ao longo do período, finalizando em 15%, mesmo patamar de exportação para todos os outros produtores. E em relação à empresa, para a safra 2026 e 2027, o cenário, de acordo com a gestão, é mais otimista, sustentado por uma melhor distribuição de chuvas e maior volume em relação à safra anterior. Com isso, eles esperam uma retomada gradual da produtividade. A companhia diz que iniciou a safra 2026 e 2027 visando mais a produção do álcool, porque tem preços melhores. Em relação a essas condições climáticas que afetam a produção, a companhia tem um projeto, né, de pivôs, de irrigação em fazendas, que isso tende a diminuir esses impactos climáticos. Aqui temos algumas imagens, alguns dados desse projeto. Além disso, como qualquer companhia, a empresa faz testes com variedades mais resistentes a determinados climas. Aí ela vai descobrindo quais são as que têm melhor produtividade, quais são as mais fortes, as variedades mais fortes para determinados climas, para climas mais severos, mais secos, outros mais chuvosos. Em relação à última safra, a companhia dedicou-se 53,5% para a produção de etanol e 46,5% para açúcar. Isso deu uma melhorada em relação às safras passadas. Safra 23, 24, por exemplo, era 62,5% de etanol e 37% de açúcar. O que foi que levou essa melhoria, esse aumento percentual de açúcar? Justamente aquilo que nós vimos, a retomada dos preços do açúcar no mercado internacional. E no último resultado, devido a esses impactos que nós vimos agora há pouco, a Jalles Machado acabou reportando um prejuízo de quase 51 milhões de reais, subindo bastante em relação ao período anterior. Quando vamos olhar dados operacionais, a área colhida da empresa aumentou 3,5%, a moagem, no entanto, caiu 10%, a produtividade, quando vamos pegar produtividade, o que nós tivemos aqui? Vamos olhar o TCH, que é a tonelada de cana por hectare. Tonelada de cana por hectare, pegando tudo, né? Tivemos uma queda de 12%. Então, é um índice que observa a qualidade, né? A eficiência dos canaviais. Então, os canaviais produziram menos. E quando vamos olhar o ATR, que é o açúcar total recuperável, ele mede a qualidade industrial do açúcar. Ele se manteve em relação por hectare queda, mas o ATR médio, ele ficou aqui com a leve alta de 0,5, então ele ficou estável. E no último resultado, como nós vimos, última safra, o etanol reduziu a participação um pouco, de 55,7 para 53,6 do total de produção, e o açúcar aumentou de 44,3 para 46,4 em relação à safra anterior. Como resultado dessa produção menor, desses dados de moagem menores, a receita da companhia deu uma queda no trimestre em 25%, no ano a queda foi menor, de 8%, lucro bruto no ano caindo 93,5%, quer dizer, o comparativo é isso, ali é a safra anterior. Então o que você pode observar aqui, ó? Comparar com os últimos 3 anos, que é justamente isso aqui, ó. Safra 23-24, 24-25, 25-26. Percebam que a receita, mesmo com essa queda de 8%, arredondando 8%, mas no caso é esse de baixo, né? A receita, mesmo com essa queda de 8%, ela ainda está acima da safra 23-24. É uma queda em relação a 24-25. Vamos pegar o lucro bruto? Não, é o menor lucro bruto das 3 últimas safras. Isso é ruim. Após dar uma melhorada na safra 24-25, o lucro bruto deu uma despencada agora nesse último resultado. E quando vamos pegar o EBITDA ajustado, nós tivemos uma queda de 12% em relação ao trimestre anterior e estamos ainda acima da safra 23-24. Já o resultado anual, quando pegamos o resultado anual,
a companhia, no último trimestre, ela deu um prejuízo de 51 milhões. No ano, ela conseguiu fechar no positivo 9 milhões e meio de reais. E na safra 24-25, tinha sido um prejuízo de 56 milhões. E na safra 23-24, 85 milhões. Então, vejo que dos últimos 3 anos, é o período com a pior margem líquida para a Jalles Machado, desconsiderando a safra 24-25, que foi de prejuízo, né? O lado positivo é que a companhia reportou lucro contra prejuízo, mas 9 milhões e meio para uma companhia que gera mais de 2 bilhões e 100 de receita líquida é uma margem muito pequena. E quando vamos olhar os últimos resultados, o que você vai ver? Ó? O EBITDA ajustado despencando, a margem EBITDA também para baixo, o lucro líquido, como nós vimos, reverteu um prejuízo para um lucro de 9 milhões e meio, e o lucro caixa deu uma aumentada, mas o lucro efetivo é esse aqui, lucro líquido. A companhia está sendo lucrativa ou não. Em relação ao endividamento, a Jalles Machado é uma companhia muito endividada, muito alavancada? Não, meus amigos, não é. A alavancagem dívida líquida sobre o EBITDA no último período ficou ali entre 1,4 vezes e 1,5 vezes, a depender se é em dólar ou em real. E o cronograma de amortização da empresa, bem tranquilo, a companhia tem dinheiro suficiente aqui para cobrir todas as suas dívidas por mais de 5 anos, chega até em 6. Não paga tudo depois de 6 anos, mas nos próximos 5 anos cobre tudo e ainda sobra um pouquinho. Ao contrário do que temos, por exemplo, na Raízen, né? Na Raízen, aqui na... não, desculpe, isso aqui eu acabei confundindo. Esses dados que eu falei para vocês é da São Martinho. Isso aqui 0,4 é da São Martinho. Mas a da Jalles Machado não tá diferente não. Ó, a alavancagem da Jalles Machado terminou em 1,3 vezes. E ela tem caixa para cobrir até a safra 2030-2031. E ainda sobra um pouquinho. Mesma situação desse aqui, ó. E é a São Martinho. Acabei misturando. É só para vocês verem que do setor de açúcar e etanol, São Martinho e Jalles Machado são justamente as que estão numa situação mais tranquila. A Raízen não. A Raízen está aqui com alavancagem acima de 5 vezes, passando por um processo de reestruturação. Então eu reforço o que eu falei aqui. A Jalles Machado, ela tem uma participação importante. No entanto, você tem que olhar como é que está o segmento de açúcar. Açúcar está para baixo, etanol está menos pior. E nessa situação, você tem Jalles Machado e São Martinho que estão com uma situação de endividamento de caixa muito menor. Isso é muito importante, principalmente diante de um cenário de juros elevados, que é o que nós temos atualmente. A Jalles Machado paga bons dividendos? Não paga. Se você pensa na Jalles Machado para dividendo, não é o caso. O último dividendos anunciado pela companhia foi no dia 25 de julho de 2024. Ela pagou 7 centavos por ação e desde então ela decidiu preservar o seu caixa diante desse cenário de juros elevados. Em relação a recomendações, ela é uma empresa muito recomendada. Os analistas recomendam a Jalles. Olha, temos recomendações relativamente recentes, todas são deste ano. Temos aqui, por exemplo, ó, das novas, compra, Banco do Brasil, compra UBS e Citibank, ele está mais pessimista, a recomendação neutra. Mas recomendações neutras, ó, é Citibank e BTG. Todas as outras recomendações para a companhia são compra. Destaquem para a Eleven, com preço-alvo nos R$ 5,40. Banco do Brasil tem compra, preço-alvo nos R$ 5,20. E o maior preço-alvo de todos, Bradesco. Bradesco aqui está um pouquinho mais atualizado, certo? É de julho de 2027. Acredito que quando 2025, desculpe. Acredito que quando o Bradesco atualizar, ele vai reduzir um pouco esse preço-alvo. Então, vamos pegar aqui 5,40, que é o máximo. Então, em relação à cotação atual, no momento em que eu gravo, o papel fechou ali em 2,03 para 5,40. Potencial de valorização, de acordo com esses analistas, chegaria aqui acima de 166% para as ações JAL 3.
E lembrando que as ações JAL3 foram lançadas ao mercado em R$ 8,30. Claro que desses R$ 8,30, descontem esses valores pagos desde que ela foi listada na Bolsa de Valores. Ó. Vou até dar o print aqui para vocês pegarem. 4 centavos, 44, 18, 13 e 14. Você tem que descontar isso aqui do preço. Aí você vai saber o preço efetivo realmente. A cotação máxima, né? Você tem que somar isso daqui. Então, desde que ela foi listada na Bolsa de Valores, é uma companhia que estreou no dia 8 de fevereiro de 2021, com um IPO movimentando 741 milhões de reais, sendo lançada a R$ 8,30 por ação, em uma faixa indicativa que ia dos 10,30 até os 12,95, ou seja, um mercado quis pagar bem abaixo do que os vendedores, os gestores da companhia queriam. Então, desde então, as ações da Jales Machado têm experimentado uma queda muito forte. Quando vamos olhar as ações, o que nós observamos? Jales Machado é uma empresa com ações em tendência de queda muito forte. Todas as últimas semanas da companhia foram de queda. É uma empresa que está com seu preço recuando desde abril deste ano. Se pegar aqui uma máxima, ó, seria ali desde o final de março. Mas veja que caiu e estabilizou. De maio para frente, do final de abril, início de maio para frente, é que o preço deu uma desandada mesmo. Então, um papel em tendência de baixa. Se você quiser operar trade curto prazo, o ideal é procurar vender em regiões mais acima, como por exemplo ali nos 2,60, 2,80 e nos 3,40. Regiões para os compradores mostrarem força. É justamente no momento que a gente está. Já o 3 atingiu cotação mínima no R$ 1,96 por enquanto, na última semana. Agora, na semana anterior, né? Nesta última semana, chegou ali pertinho e o preço deu uma reagida. Para mostrar força no curto prazo, tem que pelo menos colocar fechamentos acima dos 2,20. Vejo que todas as vezes que chegou ali nessa região dos 2,20, entrou força vendedora. Então tome cuidado para você que opera esperando especulações de curto prazo, que é um papel que está com uma força vendedora muito grande. E você? O que você aguarda da Jales Machado? Deixa abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.